Boa noite a todos do Prozebem. Estamos aqui hoje para tratarmos do tema Fé e Desafios da Vida. E vamos passar agora a palavra à nossa companheira Joana para a abertura dos trabalhos da noite. Boa noite a todos. Sejamos todos muito bem-vindos a esses momentos que desejamos de coração que sejam produtivos e que deles nós possamos extrair algum conteúdo que seja verdadeiramente útil para a nossa vida, para o nosso dia a dia. E nós vamos proceder a uma reunião com uma mensagem preparatória, a prece inicial, um trechinho do Evangelho. Depois nós vamos conversar um pouco a respeito dos desafios da vida e, em seguida, Carlos Rego irá fazer o tema da fé, diante dos desafios da vida. Então, nós vamos começar com a leitura preparatória desse livrinho aqui. O livro é Todo Dia, Manhã. Na verdade, esse livro tem um parceiro, né? É Manhã e Noite. Esse aqui é o Manhã, de Chico Xavier. E a nossa mensagem é a seguinte: por piores sejam as circunstâncias, não devemos desistir de trabalhar na seara do bem. Porque, por mais difícil que seja a situação, poderemos ouvir a voz da esperança, afirmando-nos que Deus nunca exigiu que nos aperfeiçoássemos de um dia para o outro e que, por isso mesmo, Jesus, o divino companheiro, nunca nos abandona no caminho. Vamos tentar agora fechar os nossos olhos suavemente, respirar compassadamente e aproveitar esses instantes para vibrar intensamente na sintonia do amor, dizendo assim: querido mestre, amigo inseparável de todos os instantes, Jesus, abençoa, Senhor, a nossa noite, a fim de que possamos estar todos juntos, numa mesma sintonia de paz, tão necessária ao nosso equilíbrio. Abençoa, Senhor, a todos os espíritos, amigos, trabalhadores do universo, que sem dúvida alguma continuam de sol a sol, como sempre, a semear a paz e a concórdia e o amor em cada coração. Obrigada, amigo Jesus. Abençoa-nos hoje e sempre. E para a nossa reflexão, um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Há muitas moradas na casa do meu Pai, no item 11, que diz assim: em vosso mundo tendes a necessidade do mal para sentir o bem, da noite para admirar a luz, da doença para apreciar a saúde. A eterna luz, a eterna bondade, a paz da alma proporcionam uma perene alegria nos mundos felizes, que não é perturbada nem pelas angústias da vida material, nem pelo contato dos maus que ali não têm acesso. Aí está o que o espírito humano só dificilmente compreende. O espírito humano foi engenhoso ao pintar os tormentos do inferno, mas ainda não conseguiu representar as alegrias do céu. Por quê? Porque, sendo inferior, ele apenas conheceu dores e misérias e não pode entrever as luzes celestes em sua perfeição. Ele não pode falar daquilo que não conhece, mas à medida que se eleva e se depura, o seu horizonte se amplia e ele compreende o bem que está diante dele, assim como compreendeu o mal que ficou para trás. E eu achei assim
tão especial quando esse item do Evangelho diz que nós ainda estamos num momento em que precisamos da sombra para entender a luz, que precisamos da doença para valorizar a saúde, o que nos faz pensar que nós ainda somos muito duais, ainda somos muito polarizados, muito incompletos, ainda não temos na nossa evolução essa unidade com o universo, porque o amor ainda não é a nossa essência mais pura, sendo vivenciada em toda a plenitude. Mas Deus é muito paciente, Deus nos compreende, Ele nos compreende a fundo, nos conhece, e por isso Ele sabe que nós não podemos evoluir de um dia para a noite, como disse a mensagem preparatória. Deus jamais nos cobra saltos na nossa evolução. Nós vamos caminhando pouco a pouco. Nós vamos evoluindo dia a dia, momento a momento, segundo a segundo, porque assim deve ser. Porque Deus, nós às vezes queremos nos comportar de uma maneira como ainda não somos capazes. E nessa ansiedade, nesse afã de querer fazer aquilo que ainda não conseguimos, deixamos de fazer muitas coisas que já podemos fazer. Então, isso também faz parte da nossa falta de consciência plena de quem nós somos. Como dizia Sócrates na antiguidade, conhece-te a ti mesmo. É necessário que nós cada vez mais busquemos nos compreender para que nós possamos ampliar a nossa visão de mundo. Porque a nossa visão de mundo é proporcional ao conhecimento que nós temos de nós mesmos. Então, tudo isso porque eu fiquei encantada com essa frase, com esse textozinho, com esse pequeno trecho do Evangelho no capítulo Há muitas moradas na casa do meu pai. Depois vocês podem ver com calma e pensar e refletir e perceber quantas coisas interessantes tem nas entrelinhas desse item, é o item 11. Então, nós gostaríamos de agradecer ao Prozebem, em primeiro lugar, né, por esse convite de participarmos dessas comemorações festivas nesse mês de agosto, referentes aos 42 anos da instituição, com o tema central Vida, Fonte de Bênçãos, e com o nosso subtema, meu e de Carlos, que é Fé e os Desafios da Vida. E para entrarmos exatamente na nossa reflexão do tema, eu gostaria de falar uma frase aqui que eu tenho certeza que todo mundo conhece. É uma frase muito comum, que diz assim: a criança aprende brincando. Quem de nós não já ouviu isso, né? A criança, ela aprende brincando. Quando ela nasce, um bebezinho pequenininho, os adultos já começam a estimular a criança com brinquedos. Geralmente, os brinquedos que nós damos para os bebês, eles são bastante coloridos, que é um estímulo visual, e eles produzem algum tipo de som, né? Uns toquezinhos, umas musiquinhas, uns chocalhos que a gente chacoalha e a criança vai ouvindo. E isto são estímulos. Aos poucos, ela vai desenvolvendo a coordenação motora, ela vai se tornando capaz de pegar naquele brinquedo, ela começa a maturar todo o sistema dela de crescimento, ela começa a fazer a maturação dos esquemas mentais, dos seus pensamentos, e nós sabemos que todo conhecimento ele é um elo, e um elo que se prende ao elo seguinte. Então, nós temos uma grande corrente de conhecimento, uma grande corrente de amadurecimento. E o que nos proporciona esse amadurecimento, esse crescimento, ou seja, a formação desses elos, que são cumulativos, né? Um vai agregando ao outro todo o tempo. Então, o que nos proporciona isso são as experiências. À medida que a criança vai crescendo, ela vai se tornando capaz, apta a brincar de brincadeiras, vamos dizer assim, mais complexas. Quando ela já está maiorzinha, você apresenta para ela uma amarelinha no chão,
Então, você diz para ela assim, um pulinho com um pezinho nessa casinha, outro pulinho com um pezinho nessa casinha, outro pulinho aqui, depois um pulinho com 2 pés, depois um pulinho com outro pé, e ela já começa a compreender, principalmente quando ela vê, né? Ela vê visualmente, ela vê aquela experiência, outras crianças brincando, e ela começa a imitar, e ela começa, então, a fazer também. Ela aprende a brincar. Então, toda brincadeira é um estímulo para a criança. Seja uma brincadeira conduzida por alguém, com regras, seja a brincadeira espontânea, que ela mesma inventa, cria com os bonequinhos dela, com os objetos, com o que ela tiver na mão, ela está experienciando, amadurecendo e crescendo e colocando elos nessa corrente de crescimento, que é de todos nós. Muito bem. Aí alguém podia dizer assim, e o que é que isso tem a ver, Joana, com os desafios? É que eu queria que nós entendêssemos que as brincadeiras que fazem a criança crescer, elas podem ser vistas como desafios. E nós, por nossa vez, também precisamos de desafios para crescer. E eis que chega 2020. E em 2020, nós estamos sendo desafiados de uma maneira enorme, porque há uma brincadeira do universo que todos nós somos convidados a participar. É uma pandemia de um novo vírus, o SARS-CoV-2, que trouxe essa enfermidade, a Covid, e não foi somente para nós aqui no Brasil, mas para todo o planeta. E nós escolhemos hoje 3 pontinhos para refletirmos rapidamente a respeito de que desafios esta pandemia nos colocou. Com certeza, para o nosso crescimento. E, em primeiro lugar, eu sei que muitas vezes racionalmente é difícil, mas nós precisamos começar a amadurecer essa abertura espiritual, de agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos vivenciando essa pandemia aqui na Terra, porque não é por acaso. Porque certamente nós, enquanto espíritos, fomos convidados a participar desse momento, porque nós precisamos, necessitamos. Ah, nós precisamos sofrer, né, Giana? Deus está nos punindo. Não, Deus não nos pune, Ele não quer nos castigar, mas Ele vê as experiências que são necessárias para o nosso crescimento. E, com certeza, vivenciar este momento aqui na Terra é uma experiência de N significados para nós. E o primeiro ponto que nós separamos a respeito dessa pandemia é a nossa liberdade. Ela mexeu demais com a liberdade. Não foi só aqui no Brasil, é no mundo inteiro. De repente, eu me vejo sem poder transitar por onde eu quero, na hora que eu quero, da maneira que eu quero, como eu fazia antes e estava acostumado. Por quê? Porque a minha liberdade precisou ser cerceada. Quem de nós imaginaria, vamos dizer, no começo do ano, em janeiro, que aconteceria alguma coisa que mudaria tão profundamente a nossa rotina de vida, o nosso dia a dia? E eu fui buscar lá no Livro dos Espíritos, na questão 825, uma pergunta que Kardec fez aos espíritos superiores assim: há posições no mundo em que o homem possa se vangloriar de gozar uma liberdade absoluta? Existe no mundo uma posição em que o homem possa gozar de uma liberdade absoluta? E os espíritos superiores disseram assim, oi, não. Agora vejam como eles justificaram. Não, porque todos necessitais uns dos outros, grandes e pequenos. Que coisa maravilhosa quando eu vi isso. E aí, na questão seguinte, que é 826, Kardec perguntou assim: qual seria a condição para o homem gozar de liberdade absoluta? E os espíritos superiores responderam: a de um eremita no deserto. Ou seja, o homem só poderia gozar de uma liberdade absoluta se ele vivesse sozinho, sem ninguém em volta.
mas como nós precisamos uns dos outros. E segundo as palavras dos livros dos Espíritos, grandes e pequenos, todos nós precisamos uns dos outros, não é possível ter essa liberdade absoluta. Então, a pandemia, o que foi que ela trouxe para a gente? Uma profunda reflexão a respeito do que é a nossa liberdade. Porque hoje, talvez, depois de 5 meses de isolamento domiciliar, saindo somente para o essencial, porque isso é necessário, porque o vírus precisa de pessoas, de corpos humanos, de seres humanos para se replicar. Quanto mais pessoas aglomeradas, né, mais ele se multiplica, mais pessoas ele contamina. Então, isso é muito perigoso, isso é muito ruim, trazendo para nós uma mudança na nossa rotina. E eu posso fazer o que eu quero? Não. Por que eu não posso? Porque existem as outras pessoas e eu não sou um ermitão do deserto. A minha responsabilidade passa pela minha vida e passa pela vida do outro. Então, eu vou modificar o meu padrão, porque eu vou repensar o que é a liberdade. A minha liberdade verdadeira não está onde eu quero ir. A minha liberdade está dentro de mim, nas decisões que eu tomo. A minha liberdade está nas opções que eu faço. E quando eu faço uma opção consciente de seguir a orientação da Organização Mundial de Saúde, que diz: é preciso agora frear o passo. É preciso agora se contentar em não estar todo o tempo fora. Não podemos nos aglomerar, porque esse é um caminho seguro que tem se mostrado, não é? Dentro dos fatos científicos, uma segurança possível para nós minimizarmos o efeito desta pandemia no mundo. Então, em vez de me revoltar porque eu não estou podendo sair para fazer tudo aquilo que eu quero fazer lá fora, eu preciso parar e pensar: eu estou sendo desafiada. E o que é que esse desafio veio me ensinar? E o segundo ponto que a gente vai tocar é: a pandemia trouxe à tona muitos dos nossos medos. E quais são os medos que eu estou identificando em mim? Eu tenho medo de quê? Eu tenho medo de adoecer? Eu tenho medo de ver doentes aqueles que eu amo? Eu tenho medo de morrer? Nós sabemos que a morte não existe, mas eu tenho medo de fazer essa viagem para o plano espiritual, não porque era realmente o meu momento de ir, mas porque eu não tomei os cuidados necessários e acabei me expondo sem necessidade, e então eu poderia ter até a opção de não ir naquele momento, mas a minha atitude, o meu livre-arbítrio fez com que eu precipitasse esse momento e ter que chegar no plano espiritual assim: nossa, mas eu não deveria ter agido como eu agi. Ou eu tenho medo de prejudicar as pessoas que eu amo, trazendo uma contaminação desnecessária para eles. Todos nós precisamos nos preparar para o desencarne, para a desencarnação, a nossa e a dos que amamos. Mas será que já estamos preparados? Como é que esses medos estão ebulindo de dentro de nós? Como é que nós estamos enxergando isso? Todo medo precisa ser respeitado. Todo medo precisa ser conhecido. As pessoas que estão à nossa volta, e aí nós já vamos entrar no terceiro item: convivência familiar forçada. Quantos de nós começamos a perceber que nós vivemos em volta com pessoas que convivem conosco todos os dias e que aquela correria de antes, aquela rotina antes da pandemia, não nos deixava perceber muitos detalhes? O que é que vocês descobriram nessa convivência familiar? Como é que vocês estão olhando as pessoas que convivem junto com você? O olhar mudou? Mudou para melhor? Estão mais conscientes? Como nós estamos diante disso? Bem, de qualquer forma, o nosso tempo não é muito extenso
Mas a doutrina espírita ela tem uma característica fundamental, que é uma doutrina consoladora. A nossa doutrina é de uma fé racional, uma fé que abre o nosso raciocínio, que abre os nossos pensamentos. É uma fé que toca o coração e nos diz que todos nós não estamos juntos por acaso. E se a pandemia nos trouxe essa oportunidade dessa convivência, que a gente não tem muito por onde desviar a atenção, nós precisamos olhar com muito carinho para a nossa família. Sem dúvida alguma, nós vamos ter mais afinidade com um ou com o outro, isso são compromissos reencarnatórios, mas nada justifica a falta de respeito. Nada justifica a falta de boa vontade de um para com o outro. Ninguém é perfeito. Todos nós estamos em aprendizado. E esses 3 desafios que nós escolhemos hoje, que a pandemia nos trouxe para a reflexão, a nossa liberdade, os nossos medos, a nossa convivência familiar, são temas que nós precisamos aprofundar dentro de nós, nos recolher, aproveitar esse momento, não é? Para encontrarmos aqueles instantes de recolhimento, onde nós buscamos meditar, onde nós procuramos amadurecer, verificar quais são essas experiências que estão em torno de nós e trazermos à tona os nossos melhores sentimentos. Vamos aprender a olhar com mais e com mais atenção para o que nos cerca. Vamos tentar compreender os mecanismos que fazem com que nós tenhamos uma determinada reação e com que o outro tenha as suas determinadas reações. Vamos tentar guardar as nossas espadas. Como Jesus disse a Pedro, Pedro tirou a espada e cortou a orelha de um romano que estava machucando Jesus. E Jesus disse para ele assim: embainha a tua espada, Pedro, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. E nós queremos agora que a nossa convivência familiar se torne o mais harmoniosa possível. Sabe por quê? Porque a pandemia vai passar, mas esses benefícios serão eternos em nós. Porque, na verdade, é por isso que nós estamos aqui juntos. Nós reencarnamos juntos para isso, para aprendermos a nos amar. Amar e compreender em profundidade. Mas eu ainda gostaria de fazer um adendo. Se não for possível amar, porque o amor requer uma vontade interna, o amor é muito profundo, ele precisa de expansão, ele precisa ser alimentado na fonte interna do coração. Se o amor ainda não for possível, se o amor ainda for um aprendizado muito lento, muito difícil, mas que seja sempre respeito, porque o respeito é o primeiro caminho para nós amadurecermos no amor. Então, que todos nós possamos aproveitar esses tempos difíceis de pandemia, cheios de esperança, cheios de boa vontade, fazendo as nossas reflexões, aproveitando para crescer, aproveitando para sorrir mais, para acarinhar mais as pessoas que são do nosso afeto, para compreender aquelas que não são talvez tão do nosso afeto assim, mas que nós aprendamos a nos amar e, acima de tudo, que nós aprendamos a nos respeitar, porque todos nós somos filhos de Deus em aprendizado constante e todos nós merecemos ser felizes. E o nosso tempo esgotou e nós vamos passar a palavra a Carlos Rego, que irá dar continuidade à nossa noite. Bom, meus amigos, como nossa irmã Joana falou, né, nós estamos enfrentando uma pandemia e acreditamos que esta pandemia é o maior desafio da nossa geração. Nós que já vivemos no mundo de provas e expiações, portanto, um mundo cheio de desafios desde o momento em que colocamos nossos pés na terra, nesse momento nós estamos enfrentando o maior deles,
e as consequências também desse desafio, que são outros tantos desafios, como o desafio econômico, né? O desafio sanitário, o desafio social, todos esses nós vamos enfrentar daqui por diante. E estamos vendo uma tragédia coletiva. E toda tragédia, ela carrega suas anomalias, as suas assombrações. E sempre nesses momentos, aparecem os profetas do caos, né, com seus discursos de castigo divino. E também nesses momentos de muita dor, de muito sofrimento, nós somos estimulados a procurar Deus, seja Ele como um Pai misericordioso ou como um punidor cruel para muitos. Nós vivemos num mundo tão conectado, né? Tão super conectado às redes sociais. Você pode falar com alguém do outro lado do mundo agora, né? E, no entanto, a humanidade continua muito frágil, né? E os nossos medos ainda assombram. E esses medos, eles revelam exatamente a nossa pouca fé, a nossa ausência de fé em relação a Deus, a sua bondade e a sua justiça. Mas, antes de tudo, com um estudo voltado para a doutrina espírita, a gente tem que rejeitar uma ideia. A ideia de que esta pandemia é um castigo de Deus, ao qual a gente tem que implorar piedade, né, para que ele pare de nos punir. Então a gente tem que rejeitar imediatamente essa ideia. A pandemia não é castigo de Deus. E é exatamente isso que muitos movimentos religiosos fundamentalistas pregam. Eles se apegam ao Velho Testamento, né, ao Deus dos exércitos, ao Deus vingativo, ao olho por olho, dente por dente, e se distanciam do Deus de Jesus, né? O Deus do amor, o Deus misericordioso, incapaz de nos punir cruelmente. E hoje, como em todos os momentos, nós sempre temos essas teorias conspiratórias e que sempre trazem aquela ideia de que o mundo está acabando, é o fim do mundo. E, em certo momento, esta semana, conversando sobre a pandemia no local de trabalho, fomos atender um contribuinte e ele é de um movimento desses religiosos mais fundamentalistas. Aí ele chegou para mim e disse bem assim: olhe, essa não é a última doença, porque virá outra em que nós sofreremos tanto porque vai cair pedaços do nosso corpo. E eu, para não desfazer, em respeito à crença dele, apenas disse: quando chegar, se Deus quiser, eu não vou estar aqui para passar por uma experiência tão complicada como essa. Então, nós vivemos essa situação. Deus não castiga, Deus é amor. É o nosso Deus pregado por Jesus, Deus Pai. Entre muitas percepções desta pandemia, uma se torna evidente, né? São que as piores epidemias, elas não são as biológicas, mas são as morais. E essas morais, elas se subjacem, né? Elas estão subjacentes a qualquer dos outros problemas. O Evangelho segundo o Espiritismo diz que os grandes males da humanidade, né, são o egoísmo e o orgulho, e deles derivam todos os outros males. Então, nós sabemos que vivemos num mundo de provas e expiações, que é um mundo consequencial, construído pelas nossas mentes, né? Onde a culpa se faz presente e onde as nossas mentes, para purgar a culpa, né, criam punições, sejam elas individuais, sejam elas coletivas. Hoje passamos por uma experiência coletiva, né, onde nós mesmos
proporcionamos a experiência, para que essa experiência venha a favorecer exatamente o surgimento de algo em nós que nos livre, né, da culpa, nos livre do pecado, né, que é exatamente o despertamento do amor, o amor que perdoa, o amor que apaga uma multidão de pecados, como dizia o apóstolo Pedro. Então, a gente tem que se preocupar em desenvolver aspectos de perdão e de amor dentro de nós. Em todas as situações de crise, vem sempre à luz o pior da sociedade. E nós assistimos muito disso. Falta de solidariedade, egoísmo, imaturidade, irracionalidade. Em muitos comportamentos, todo dia a mídia está tocando nisso. Mas também emerge o melhor. Nós assistimos aí o sacrifício dessa guerra, né, contra o corona, contra a doença, por esse exército vestido de branco que luta por nossas vidas, né? Luta para vencer, sendo sacrificados, né, tanto na linha de frente, sem muitas vezes materiais para enfrentar o grande inimigo, né, desprotegidos pelo Estado, e quando morrem nessa batalha, quando desencarnam, ainda abandonados pelo Estado, que deveria indenizá-los, proteger as suas famílias, né, do drama que virá enfrentar à frente, né, por situação financeira, por desequilíbrio econômico, por falta do provedor, o médico, o enfermeiro, quando o Estado deveria exatamente favorecer e apoiar esses soldados da linha de frente. Então, a gente tem que também fazer emergir o melhor em nós. Nós que não somos soldados de branco, não estamos na linha de frente dos hospitais, mas somos religiosos, estamos nas instituições e precisamos também nos preocuparmos com o bem-estar de muitos, de milhares de criaturas que estão sem proteção, não têm abrigo, não têm comida e, além disso, enfrentam as dificuldades oriundas do isolamento social, o desemprego, a fome, né, o abandono. E cabe a nós, como religiosos, também enfrentar essas dificuldades, nos colocar em sacrifício para socorrer e cuidar desses nossos companheiros. Então, nós precisamos desenvolver, já que toda a situação de crise desperta, né, essa procura por Deus. E procurar por Deus é desenvolver o sentimento, né, chamado fé. Fé. E Paulo, na carta aos Hebreus, no capítulo 11, item 1, versículo 1, ele diz assim: a fé é uma posse antecipada do que se espera, um meio de demonstrar as realidades que não se veem. Então, quando a gente tem fé, a gente antecipa em nós aquilo que nos falta, que é exatamente aquilo que é doado por Deus. O que nos falta? Coragem para enfrentar, nós buscamos através da fé essa coragem. Buscamos através da fé essa ligação com Deus, para que Deus nos forneça os meios para desenvolver a coragem, para desenvolver o que nos falta, né? O que está ausente em nós e que nos prejudica o caminho, e nos entristece, e muitas vezes nos deprime, nos prejudica, nos adoece. E é exatamente essa busca através da fé, esse pequeno sentimento, essa pequena palavra que significa tanto nas nossas vidas. Tem uma passagem muito conhecida de Jesus, que ele trata dessa questão da fé, que vamos aqui narrar para vocês. E ela começa assim: e depois que veio para onde estava a gente, chegou a ele um homem que, posto de joelhos, lhe dizia: Senhor, tem compaixão do meu filho, que é lunático e padece muito, porque muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água, e tenho apresentado a seus discípulos e eles não o puderam curar. E respondendo, Jesus disse: ó, geração incrédula e perversa, até quando hei de estar convosco? Até quando vos hei de sofrer?
trazei-mo cá. E Jesus o abençoou, e saiu dele o demônio, e desde aquela hora ficou o moço curado. Então lhe disseram: por que não podemos nós lançá-lo fora? Jesus lhe disse: por causa de vossa pouca fé. Porque, na verdade, vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá. Ele há de passar, e nada vos será impossível. Mateus, capítulo 17, 14 e 19. Então, nós vamos encontrar exatamente nessa passagem, muitas vezes, nós que nos candidatamos a sermos servidores de Jesus, servidores da causa do bem, servidores da doutrina espírita, quando nos deparamos com crises, com problemas como esse que estamos vivendo coletivamente, como muitas vezes a nossa fé se arrefece. Quantas vezes as dúvidas, se achegam à nossa mente e às vezes a gente entristece, a gente se deprime com essa situação, quando nós temos na nossa mão a fé raciocinada, a fé que se depara com a razão, exatamente para fortalecer, para ganhar fundamentos, a fé que busca o conhecimento para ser sólida, a fé que se baseia na ciência para nos direcionar a um mundo melhor, uma situação melhor, uma percepção melhor das coisas. Então, nós devemos sempre ler essa passagem e nos identificarmos com os discípulos que não conseguiram afastar aquele espírito que fazia o filho, sofrer. E Jesus aí até questiona: até quando estarei contigo? Até quando estarei com pessoas incrédulas? Até quando estarei ao lado de pessoas que não conseguem exercer o mínimo de força para realizar a tarefa? Como se ele dissesse: eu convidei vocês a trabalharem comigo e vocês não conseguem realizar o mínimo? São incrédulos? Até quando estarei com vocês dessa forma? Imagine quantos espíritos fazem o mesmo questionamento para conosco quando a gente se entrega à dor, quando a gente se entrega ao sofrimento, quando a gente desiste de realizar uma tarefa. Quando surgem os primeiros obstáculos, a gente enfraquece. Mas, ao mesmo tempo, Jesus nos legou um caminho, um modo, uma forma de nos aproximarmos de Deus para fortalecer a nossa fé. Ele nos legou a oração, a prece. E Paulo de Tarso, sempre Paulo, num comentário surpreendente e perspicaz, ele diz: e tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Em Colossenses 3, 17 e 23. Então, nós temos aqui que a gente tem que sempre, ao fazer algo, seja em palavra ou em ação, fazer sempre em nome de Jesus, sempre buscando através da prece essa ligação com o divino, com o coração de Jesus, e sempre dando graças a Deus, sempre sendo grato a Deus Pai, e fazendo tudo de coração, porque o coração é, simbolicamente, o símbolo da consciência. Porque o coração sempre nos diz a verdade. O coração nunca mente. Nunca mente. A razão, às vezes, tenta embotar aquilo que o coração sente. Mas aquilo que chega ao nosso coração sempre é verdade. E quantas vezes a gente sente que deve fazer assim e não assado. Que deve proceder dessa forma e não daquela outra forma. Porque a intuição chega pela mente, mas toca o nosso centro emocional, o nosso sentimento, como algo que nos aperta o coração às vezes, ou como algo que nos liberta, amplia as forças do nosso coração. E aí se encontra exatamente a intuição, a inspiração, a verdade. A oração, ela é a maior força da natureza.
é a maior força da natureza, porque ela nos ajuda a colocar as nossas vidas a serviço das leis da vida, das leis morais, das leis de Deus. E sempre nos prepara para receber a resposta de Deus. E não aquela resposta que a gente quer escutar. Se nós estamos enfrentando uma dificuldade financeira, e aí muitos oram pedindo a Deus que os recursos financeiros cheguem, mas a resposta de Deus sempre é para que a gente fortaleça o nosso poder de gerar riquezas, de gerar recursos financeiros. E esse poder está exatamente na fé. Na fé em si mesmo, na confiança em si mesmo. É essa a resposta que Deus nos dá. Fortaleça esse sentimento, porque você vai poder transferir a montanha dali para aqui. Basta que a sua vontade esteja a serviço desse sentimento, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo. O mesmo Paulo diz assim, né? Gemidos, os nossos gemidos inexprimíveis, são as orações que Deus não pode deixar de atender. Em Romanos 8, 26, 27. Aqueles gemidos, né? Do nosso profundo íntimo, do nosso coração, lá no fundo da nossa alma. Quantas vezes gememos de dor lá no fundo da nossa alma e rogamos a Deus forças, esses gemidos que a gente não consegue expressar, né? Colocar para fora em palavras ou até muitas vezes em lágrimas, mas está lá no nosso coração aquela dor que só nós mesmos conhecemos e que pedimos e rogamos a Deus a ajuda, Ele não se nega de nos ajudar. Nossas orações diárias, elas diminuem as nossas preocupações diárias e devemos fortalecer, né? Porque a oração, ela não é um botão que a gente chama um atendente para nos socorrer. Porque Deus não é um garoto cósmico, né, que está a serviço dos nossos pedidos. Pelo contrário, Deus é Pai. E se Deus é Pai, Ele sabe exatamente o que precisamos. E o momento exato que a resposta virá. E a resposta virá exatamente daquilo que nós necessitamos. E muitas vezes o que nós necessitamos não é aquilo que a gente requer, pede, né? Roga. Então a gente tem que saber que essa resposta virá. E a gente tem que se preparar, fazer a nossa parte, para que Deus faça a parte que lhe cabe nas nossas vidas. E fazer a nossa parte é exatamente nos planejar, né? Fortalecer a ideia de que um dia a gente vai conseguir resolver, trilhar esse caminho de aprendizado para que a resposta chegue e a gente consiga efetivar aquele sonho que a gente queria, né? Aquele desejo que a gente queria realizar, e ele se realizará. Então, a oração, a verdadeira oração, ela abre os olhos às coisas antes não vistas. E as coisas antes não vistas, elas não estão fora de nós. As coisas não vistas estão dentro de nós. E a oração abre, ilumina a escuridão que existe dentro de nós, para que a gente enxergue que somos filhos de Deus, herdeiros do universo, e que a gente deve exatamente assumir esse papel de filhos de Deus, herdeiros do universo. E Meimei, ela nos traz uma história interessantíssima no livrozinho intitulado Pai Nosso, né? Psicografado por Francisco Canto Xavier, no capítulo 14, que se chama Fé e Perseverança. E ela diz assim: 3 rapazes suspiravam por encontrar o Senhor, a fim de fazer-lhes rogativas. Depois de muitas orações, eis que, certa vez, no campo em que trabalhavam, apareceu-lhes o carro do Senhor guiado pelos anjos. Radiante de luz, o divino amigo desceu da carruagem e pôs-se a ouvi-los. Os 3 ajoelharam-se em lágrimas de júbilo, e o primeiro implorou a Jesus o favor da riqueza. O mestre bondoso determinou que um dos anjos lhe entregasse enorme tesouro em moedas.
O segundo suplicou a beleza perfeita, e o celeste benfeitor mandou que um dos servidores lhe desse um milagroso unguento, a fim de que a formosura lhe brilhasse no rosto. E o terceiro exclamou com fé: Senhor, eu não sei escolher. Dai-me o que for justo segundo a sua vontade. O mestre sorriu e recomendou a um dos seus anjos lhe entregasse uma grande bolsa. Em seguida, abençoou-os e partiu. O moço que recebera a bolsa abriu ansioso, mas, ó desencanto! Ela continha simplesmente uma enorme bolsa, uma enorme pedra dentro dessa bolsa. Os companheiros riram-se dele, supondo-o ludibriado, mas o jovem afirmou a sua fé no Senhor, levou consigo a pedra e começou a desbastá-la, procurando, procurando e procurando. Depois de algum tempo, chegou ao coração do bloco endurecido e encontrou aí um soberbo diamante. Com ele adquiriu grande fortuna e com a fortuna construiu uma casa onde os doentes pudessem encontrar o refúgio e alívio em nome do Senhor. Vivia feliz, cuidando de seu trabalho, quando um dia 2 enfermos bateram à sua porta. Não teve dificuldade em reconhecê-los. Eram os 2 antigos colegas de oração que se haviam enganado com o ouro e com a beleza, adquirindo apenas doença e cansaço, miséria e desilusão. Abraçaram-se, chorando de alegria, e nesse instante, o divino mestre apareceu entre eles e falou: Bem-aventurados todos aqueles que sabem aproveitar as pedras da vida, porque a fé e a perseverança no bem são os 2 grandes alicerces do reino de Deus. Então, meus irmãos, nós estamos recebendo uma bolsa com uma grande pedra, uma imensa pedra, que é a pandemia e todos os desafios consequentes dela. E a lição é acreditar, lutar e trabalhar desbastando a pedra até encontrar o diamante que lá se encontra. E essa pedra, meus irmãos, é a pedra do nosso coração. É ela que a gente precisa desbastar, enfrentar as experiências dolorosas da vida como o cinzel que bate na pedra, né? Aproveitar as lições e fazer brilhar o grande diamante que existe dentro de nós. E como término do nosso trabalho, vamos ler também uma mensagem da nossa Meimei, que ela diz assim: confia sempre. Em Cartas do Coração, o livro psicografado por Chico Xavier. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te, brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade de amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Que Deus nos proteja e nos abençoe. Meus irmãos, vamos encerrar o trabalho da noite com a nossa prece final. Vamos agora centrar a nossa mente na visão de Jesus chegando ao nosso lar, com aquele sorriso leve, com aquela palavra amiga, segura e firme. E que possamos nos juntar ao seu coração. Nos juntarmos ao seu coração. E direcionar o nosso pensamento a Deus, rogando vibrações de paz,
para a terra, rogando vibrações de saúde para tantos que sofrem neste momento nos hospitais, nas clínicas, nos sanatórios, rogando vibrações de força, vitalidade e coragem para aqueles que estão socorrendo, amparando, curando dores, feridas e sofrimentos. Mestre amigo Jesus, que possamos vibrar também por todos os servidores, aqueles trabalhadores da última hora, que através da Casa Espírita, especialmente o Prozebem, que comemora 42 anos de serviço na causa do bem, possam receber de Ti, Senhor, as vibrações de encorajamento, de fortalecimento da fé, para que nunca desistam de fazer brilhar a luz, a sua própria, e a luz de tantos que buscam aquela casa, através de sentimentos dolorosos, de sofrimentos terríveis, em busca de consolação. Mestre amigo Jesus, que possamos cumprir a tua promessa do Consolador, que sejamos instrumentos de consolação, instrumentos de paz, instrumentos de construção do bem, nesses momentos de tanto sofrimento. Que saibamos lidar com as nossas dores, sabendo que elas nos visitam por nossa própria responsabilidade e que elas nos sirvam de degraus para a luz e nunca de queda para dores mais profundas. Mestre amigo Jesus, rogando contigo possamos dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino de amor e paz. Seja feita a vossa vontade antes que a nossa. O pão do corpo, o pão do espírito não nos deixas faltar. Perdoa as nossas dívidas, dando-nos forças e coragem para perdoar os nossos devedores. E não nos deixas cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Boa noite a todos e que tenham uma semana de paz.